Olá, seja muito bem-vindo a mais um BG de Casa em Casa. No programa de hoje vamos conversar sobre uma atitude simples, mas que pode fazer a diferença na vida de todos nós, a gentileza. Seja nas ruas, no trabalho ou nas relações em geral, ela abre portas e dissolve barreiras. Continue com a gente, o programa está começando. Gentileza gera gentileza, uma máxima que eu adoro e que faz todo sentido. Afinal, é uma reação em cadeia. Se sou gentil com meu colega de trabalho, ele é gentil em casa e por aí vai. É um contágio do bem, tão importante e necessário, principalmente em tempos difíceis como o que vivemos. E não precisa grandes gestos para entrar nessa corrente. Um sorriso, um cuidado a mais, um favor sem esperar nada em troca. Pequenas atitudes que podem gerar um grande impacto na vida em sociedade. Para quem vive nas cidades, pode ser a gentileza urbana, que vai desde a educação no trânsito até não jogar lixo na rua ou cuidar de um canteiro público. Iniciativas simples que geram bons exemplos e passam naturalmente a fazer parte da nossa rotina. E é sempre hora de começar a praticar. Durante a quarentena, aliás, muita gente passou a exercitar mais esse tipo de boa ação, buscando fazer a sua parte para colaborar com todo. Usar máscara, inclusive, é mais que um ato de proteção, é gentileza e respeito com o próximo. Afinal, ser gentil com o outro nunca é demais. Tem a ver com delicadeza, educação e empatia. E não basta se esforçar para isso somente no trabalho, nas ruas ou nas relações sociais. A gentileza começa em casa, com o marido, a esposa, os pais e os filhos. O excesso de intimidade, às vezes, nos libera desse tipo de cuidado. Mas quem recebe gentileza no lar, especialmente durante a quarentena, tende a ser uma pessoa mais leve e gentil em outros ambientes também. A prática, nesse caso, pode levar à perfeição. E é sobre tudo isso que vamos conversar no programa de hoje. Obrigada, Paty. Ei, gente, então vamos aprofundar no significado da gentileza. Essa ação tão nobre, amorosa, que desperta um humanismo profundo e pode ser uma prática de cura para viver em sociedade. Um assunto que pauta a vida dos nossos entrevistados de hoje. A Erlana Castro, que é uma das fundadoras do Festival Verbo Gentileza, e o Gustavo Ziller, que é empreendedor, atleta, escritor e viaja ao mundo palestrando e distribuindo gentileza. Sejam bem-vindos. Erlana e Gustavo, eu queria que vocês falassem qual que é o significado da gentileza para vocês e o que mudou com essa pandemia. Parece que essa palavra ganhou uma importância bem maior agora, né? A um nível de ética mesmo, a um nível não só de etiqueta, né? A um nível realmente desse sentir a humanidade profunda dentro de você e atuar em todas as suas iniciativas com nesse tom, né? De gente para gente. É isso que para a gente é gentileza, é essa prática. Gentileza, eu concordo, e gentileza é uma palavra que, eu vou falar um termo aqui, mas já explico ele na sequência, que está na moda, né? Como também propósito. Mas nesse caso, que bom que está na moda. Né? A gente tem outras palavras que a gente fica até brincando um pouco, mas por que a turma está falando essa palavra em inglês, ou daquele jeito, ou isso agora está sendo falado desse jeito? Mas assim, propósito e gentileza são duas palavras que eu espero que não saia da moda mais, que seja assim, que participe diariamente da vida de todo mundo. E gentileza, para mim, Dani e Erlana, ela tem mais a ver, assim, o significado literal da palavra é uma ação, né? Uma ação nobre, sei lá, uma ação amável, né? Eu acho que a gentileza, para mim, ela hoje na minha vida, vou te falar muito de uma experiência subjetiva minha, né? Ela está muito mais nos gestos que estão ao meu redor, que não geram fricção ou coisas negativas, sabe? Eu acho que está muito por aí. Eu entendo gentileza como aquele gesto que, ao invés de te derrubar, te trazer uma energia negativa, te colocar uma barreira, um muro, te colocar numa paranoia desnecessária, aí, para mim, a pessoa teve
um caráter gentil. Qualquer coisa diferente disso, para mim, eu estou tentando me afastar dessas energias aí, sabe? Então, gentileza para mim tem muito a ver com essa não fricção, sabe? Na nossa linguagem aí, da nossa geração, tem que rolar. Se rolou, aí foi. Que ótimo. Então, e tem o Festival Verbo de Gentileza, que neste mês vai acontecer entre os dias 25 e 27, né, Irlana? E eu queria que você falasse, pela primeira vez desde 2016, ele vai acontecer de forma online, né? O que está programado? Nosso festival, ele foi crescendo, então vai ser realmente um super festival. A ideia, e obrigadíssima por essa oportunidade de apresentar o festival, porque se você for olhar para ele, às vezes você não entende, porque ele está, assim, a gente realmente expandiu. Vai ser um fim de semana, então vai começar na sexta-feira e vai até domingo, né? E nesse fim de semana, a ideia é parar para respirar, que é dar um tempo e abrir-se, né? E inspirar-se. Então, a gente tem esses dois verticais de festival acontecendo, né? Em uma proposta exatamente você parar um pouco e respirar. Então, sair da sua rotina, conhecer gente nova, assistir coisas interessantes, ter experiências interessantes como a Kidziller vai fazer com a gente lá, com todo mundo que tiver, que é asilada, viver coisas novas, respirar um pouco. E o outro lado, então, você vai ter show. Nesse lado, então, você tem show, você tem experiência, você tem terapia em grupo, você tem uma porção de atividades nesse sentido. Performance, festinha, na sexta-noite, inclusive, com a Super DJ. E do Inspirar, a gente tem 4 webinars incríveis, com um line-up incrível sobre negócios, marcas, cidades, futuros, uma maratona de futuro. A gente vai maratonar por 4 horas sobre futuros possíveis, com um line-up incrível também. E a gente realmente pegou essas rodas de conversa que antes rolavam na grama da praça e expandiu para o mundo. Gustavo Ziller, você é um dos palestrantes deste festival, Verbo de Gentileza, e eu sei que você é empreendedor, e em tudo que você empreende, você coloca poesia, gentileza, mas agora você fala como pai, né? Ô Dani, a gente vai fazer participação em família, né? A gente fez algumas já aí ao longo dos 5 anos, mas dá para contar nos dedos. Essa vai ser a que a gente vai tentar colocar em perspectiva a importância de tudo que a Irlana falou dentro de um núcleo familiar, né? Eu não consigo dissociar a palavra gentileza de paternidade, de maternidade, de educação, né, de professor, de mensagem. Eu acho que essa palavra, ela meio que... E é engraçado, né, porque ela não se anuncia, né? A gentileza, ela não se anuncia. Ela não fala assim, parará, parará, chegou a gentileza. Não é isso, né? São pequenas coisas do dia a dia que vão construindo uma sensação de acolhimento, né? Eu acho que gentileza tem muito a ver disso. E essa proposta que as meninas fizeram da gente contar como que isso é exercitado no núcleo familiar, eu achei genial, porque para a gente foi um desafio, porque a gente precisou colocar em perspectiva e falar sobre isso, que é uma coisa que a gente não fala, porque as coisas vão se apresentando, né? E é óbvio que tem muita gentileza envolvida aqui em casa, mas assim, a gente está tentando materializar isso para passar para todo mundo, né? Uns exercícios que a gente fez aqui que eu acho muito legal, que a gente vai conversar lá no festival. Por exemplo, quantas vezes por dia você agradece uma pessoa, né, por algum gesto, né? Você diz obrigado, qualquer coisa, né? E a gente começou a pensar isso aqui. Quantas vezes por dia eu agradeço meu filho? Ele me agradece. A Paty fala um obrigado para Jojo, né? Então isso é uma coisa que são pequenos gestos que a gente constrói essa grande sensação de acolhimento com a gentileza. Vai ser um barato. Eu estou super, super empolgado, assim. Vai ser divertido. Agora eu vou mostrar para vocês uma ação de solidariedade e gentileza.
Com vocês, o Fred Negro F. Vamos todos contra a Covid-19, seja na periferia, no centro ou nos bairros nobres. Pratique a gentileza, seja gentil, um pouco de compaixão. Fazer pelo outro de coração a coração. Desde o início da pandemia, nós estamos trabalhando várias ações de compaixão e solidariedade às duas comunidades. Então, o Alto Veracruz e a Pedreira Padre Lopes hoje, que a gente vem junto com uma série de organizações sociais trabalhando esses movimentos. Esses movimentos também têm um engajamento muito forte dos voluntários, que é quem de alguma forma impulsiona a nossa filosofia, a nossa ideia e a transparência de todas as nossas ações. É uma ação solidária e voluntária, então a gente busca recursos através de crowdfunding e diversas outras iniciativas governamentais e institucionais para destinar recursos e insumos nesse momento tão atípico da nossa sociedade para todas as famílias. Ao todo, a gente tem aqui cadastrado e vem acompanhando cerca de 1.000 famílias e a gente quer continuar ainda com essa ação. Então, para a gente é muito importante estar aqui fazendo isso e praticando compaixão, praticando empatia e também gentileza. Ser gentil é um ato muito importante para um mundo melhor. Então, é importante sempre a gente ser solidário, praticar empatia, e a gentileza tem que ser uma prática nossa do cotidiano e a gente busca o tempo inteiro fazer esse movimento. Então, Vamos Juntos contra o Covid, que é essa ação voluntária e rica aqui, dessa multiplicidade, dessa diversidade, a gente busca o tempo inteiro fazer essa ação em prol dessas comunidades. Ziller, eu queria que você comentasse sobre esse projeto do Fred Negro F, porque você tem um projeto muito parecido, que é o BH Invisível, né? Aliás, um beijo para ele, né? O Fred é um camarada que está sempre por perto, super um parceirão e é inspiração para a gente no BH Invisível também. Essa história de você amplificar personagens extraordinários e projetos extraordinários da nossa cidade é muito importante, Dani, porque imagina assim, Belo Horizonte tem 9 regionais. Nós somos 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Tem muita regional e muito projeto que precisa ser diverso, plurificado, sabe assim, amplificado, falado, comentado. A gente precisa muito aprender a curtir Belo Horizonte em todos os 9 macroespaços que ela tem, né? E isso nos ajuda a entender o potencial dessa cidade. Então, acho que BH Invisível, Negro F, diversas outras pessoas, né, os projetos nas regionais, Venda Nova, Barreiro, a turma lá do Instituto Macunaíma no Barreiro, da Batalha Faroeste, a Letícia, poxa, enfim, tem tanta coisa, que tanta gentileza espalhada pela cidade, que quanto mais a gente amplifica, mais legal a gente passa a achar que, por exemplo, eu tenho certeza que eu vivo na cidade mais legal da América Latina, né? Então, se eu estou amplificando isso para todo mundo, eu acho que mais gente vai achar isso também, né? No próximo bloco, a gente vai ver um projeto que espalha gentileza e cores pelos muros e viadutos da cidade. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Brasil das Gerais, de casa em casa, hoje falando sobre gentileza. Nós convidamos para participar do programa um artista plástico que espalha arte, cores e poesia pelos muros e viadutos da cidade. É o Binho Barreto. Pintando nas ruas, a gente tem contato com perspectivas muito diferentes do espaço urbano. Então, por um lado, me toca muito a humanidade das pessoas, uma certa amorosidade, mesmo com pessoas que são anônimas, e eu tento devolver isso para a sociedade por meio das cores, dos desenhos, mas também a gente tem contato com uma brutalidade da cidade, com pessoas morando debaixo dos viadutos, com crianças pedindo coisas no sinal, com os ônibus lotados, com engarrafamento, com excesso de viadutos de concreto na cidade. Isso tudo traz um outro sentimento que é um pouco de revolta também, de querer protestar. E é importante entender que todos esses aspectos, no fundo, têm um sentimento de tentar contribuir
com a sociedade e com o debate público. E o que isso tem a ver com o tema da gentileza? Eu acho que tem uma forma de gentileza que é um pouco mais fácil da gente entender. Aquela gentileza de não ofender o outro, de ser cordial, de ser cuidadoso com as posturas, com as palavras, ter um olhar afetuoso para o outro, isso tudo é uma forma de gentileza. Mas também ter um olhar desarmado, ter uma escuta não preconceituosa, às vezes não menosprezar a dor do outro, às vezes ter uma sensibilidade para questões sociais, tentar entender o todo para além dali da sua vizinhança, de onde você vive. Isso tudo são formas de gentileza também. Eu acho que é importante falar dessas formas de gentileza no momento em que a gente vê uma crescente de ódio, uma crescente de intolerância. E eu acho que um antídoto para isso é um sentimento muito profundo de conexão com essa gentileza, mas um sentimento que leve também junto a compaixão, o amor, o entendimento de que estamos todos conectados de certa forma como sociedade e com os ambientes que a gente vive, que a gente interfere neles em nossa vida. Então, eu acho que o que eu tenho a dizer, assim, que eu acho importante, é trazer a profundidade do tema da gentileza, que tem essa gentileza que é um pouco mais fácil de ser associada ao nome gentileza, quando a gente pensa essas ações, esses pensamentos, mas tem camadas muito mais profundas de gentileza que a gente precisa de pouco a pouco desenvolvendo, como indivíduos e como sociedade. Pelo menos esse tem sido o meu trabalho diário, o meu trabalho de vida. Erlana e Gustavo, vocês conhecem o trabalho do Binho Barreto? E qual que é a importância que vocês veem nessas ações de colorir a cidade com gentileza? Olha, eu tenho uma história tão bonita com o Binho, porque ele colore já tem mais de 20 anos, né? Eu conheço ele há 20 anos, mais ou menos. Eu já fui músico. Fui não, né? Quem é músico sempre é, né? E eu tinha uma banda aqui em BH, né? E no lançamento do nosso primeiro disco, o Binho grafitou um outdoor na cidade, assim, meio que ao vivo. Teve matéria na Rede Minas, foi uma coisa muito legal. E foi quando eu conheci o Binho. Ele tinha um coletivo de grafite, que ele já fazia isso há 20 e tantos anos atrás, né? O Binho, para mim, aliás, falando em gentileza, o Binho deve ser um dos 20 seres humanos mais gentis que eu conheço. Ele tá no top 10, talvez, assim. Ele é uma pessoa que o sobrenome dele podia simplesmente ser gentil, né? Então, acho que ele é natural que ele faça isso, né? É uma pessoa tão gentil e que exerce isso há tanto tempo, que é natural que ele queira deixar a cidade mais leve para o próximo. Eu bato palmas. E eu acho que eu concordo totalmente e a gente no festival, inclusive, tem um webinar muito interessante sobre cidades gentis. Vamos fazer um super painel de ideias sobre o que nós queremos para a gente. E a ideia, inclusive, a gente é ambicioso nessas coisas, né? Todos os painéis, todas as experiências onde a gente vai trocar ideias, a gente ambiciona fazer depois aberta à sociedade com todas essas ideias que foram trocadas ao longo do festival. Se a gentileza cura, a arte salva. Eu tô à disposição, Erlana. Quando a Paty me ligou para convidar, eu falei com ela que negar um convite dela já é difícil. Negar um convite dela no verbo gentileza é missão é impossível. Eu não consigo. A gentileza também tem inspirado pessoas como a Ana Mello, que criou um podcast que fala sobre gentileza. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei um processo, né, de autocuidado, de aceitação, de amor próprio. E, para mim, gentileza é isso, porque a gente não consegue ser efetivo em ajudar pessoas em momentos que a gente nem consegue se ajudar. Então, todos esses aprendizados que eu tive, eles não foram fáceis, eles surgiram em meio a diversos dilemas que eu estava passando, né? Que foram essas reflexões, experiências que eu tive. E a partir do momento que o autoconhecimento entrou na minha vida, ele me fez começar essa busca por
ações que me ajudassem a viver de uma melhor forma. Então, não foi um processo fácil, mas uma vez que você inicia pouco a pouco, fazendo uma rotina que você muda, você passa a se alimentar melhor, você medita, você tem uma conexão com algo maior que você acredita. Todas essas coisas, elas te ajudam e muito a você cuidar de si mesmo, a você se amar mais, a você aceitar as circunstâncias da vida. E pra mim, gentileza é isso. E foi por isso que eu criei o Palavra de Gentileza, para compartilhar toda essa experiência que eu tive e ajudar de alguma forma pessoas a serem empoderadas também pelo autoconhecimento da mesma maneira que eu fui. Então, se uma pessoa que acompanha o meu conteúdo, ela é levada à reflexão e de alguma forma ela passa a adquirir hábitos que vão ajudar ela a melhorar de vida, eu sinto como se a minha missão tivesse concluída. Irlana, a Ana Mello foi uma descoberta sua, né? A Ana é uma delícia. Foi sim, eu tive o prazer de ser professora dela num curso e desde então sempre a acompanho, né? E esse processo é um processo muito lindo de descoberta de si mesma e de abertura e crescimento, e ela compartilha com as pessoas através desse podcast. Para encerrar, eu gostaria que você, Irlana, e o Gustavo pudessem falar para quem está nos assistindo quais ações de gentileza que a gente pode praticar no nosso dia a dia que possam impactar de forma positiva a nossa vida e a sociedade. Ô Dani, Irlana, antes, obrigado pelo convite, pela participação. Estou sempre por aqui. E eu vou fazer uma proposta prática, super prática, né? Reflete aí quantas vezes você agradece as pessoas no seu dia e quantas vezes você pede desculpa, né? Eu acho que isso é uma coisa para começar, assim, porque agradecer não é obrigação, é reconhecer o gesto que o outro fez em sua direção, né? Então, acho que isso é a forma de gentileza mais básica que tem. E pedir desculpa não é demonstrar inferioridade ou fraqueza, né? Pedir desculpa também é um gesto sobre algo que você fez de errado ou não de errado, mas assim que não fez o menor sentido naquele momento em direção a outra pessoa. E quando a gente coloca isso no menor ciclo que a gente tem, são os nossos amigos e a nossa família, né? Se a gente não faz isso com amigos e família, gente, aí a gente não vai fazer com a cidade, né? De jeito nenhum. Então, acho que é isso, assim. Quantas vezes você pede desculpa no seu dia e quantas vezes você agradece no seu dia? Eu concordo super. E todos esses entendimentos que a gente tem, né? Nesse exemplo de agradecer e pedir desculpa, entendimentos de que você, de alguma maneira, conectou com a outra pessoa, né? E a outra pessoa conectou-se com você, ao ponto de lhe dar, né? De lhe prover, de promover a sensação positiva ou da qual você agradece. Você perceber que talvez tenha não sido tão positivo na vida daquela outra pessoa para o que você pede desculpa, né? Na base dessas duas coisas tem uma empatia profunda. Então, o que eu sugeriria, que é o que eu estou fazendo comigo, porque a gentileza está me curando, é exatamente isso, é abrir minha alma, é sentir meu ser profundo, com meu gente profundo, né? Porque gentileza, minha grande cura é me lembrar que tem gente dentro, né? Que somos todos gente e que a gente precisa se relacionar, se proteger e prosperar enquanto humanidade juntos, né? E não pode ficar ninguém para trás. Então, é isso, é esse ser gente imensamente, profundamente, que é este ser gentil. Então, vamos convidar a todos para participar do festival Verbo Gentileza e praticar ações de gentileza. Deixa aí para a gente o endereço, Irlana, para todo mundo acessar e curtir. Então, gente, é isso. Vamos lá, esse fim de semana, esse super festival feito com muito coração para todo mundo. E corram lá, porque esse fim de semana já os ingressos são gratuitos e são limitados.
Eu já peguei o meu, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, Ziller. Obrigada, Irlana. Obrigada a todos que nos acompanharam. Quem quiser ver e rever esse programa, aqui está o endereço no YouTube para assistir a esse e outros programas. Tchau e gentileza na vida de vocês. Bom demais, Dani. E sigamos praticando a gentileza, seja onde for. O programa de hoje vai chegando ao final, mas amanhã a gente volta falando sobre alimentação de qualidade, que infelizmente teve o seu custo aumentado durante a quarentena. E a gente espera você para essa conversa, hein? É às 5h30 da tarde, aqui na Rede Minas. Uma boa noite e até lá. Pensar novas existências, desejar um outro mundo, reinventar o ser. É saber que contra a indiferença existe o afeto. Para a angústia e o medo existe o abrigo. E contra o horror existe a arte. É combater a desigualdade, agora mais preocupante, repartindo o privilégio de poucos com a necessidade de tantos.